Olá pessoal do canal, sejam bem-vindos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre um filme muito legal chamado As Loucuras, que está na Netflix. Vou passar para vocês um breve resumo do filme. Ele fala sobre diversos aspectos da loucura, desde o aspecto clínico até o aspecto simples do dia a dia, como relações familiares e profissionais. Mas afinal de contas, o que é loucura? Nós vamos falar sobre algumas situações e papéis e diagnósticos e também sobre crises. Eu vou utilizar uma das cenas do filme para explicar a questão da loucura relacionado a situações e papéis. Quem não passou por aquele jantar familiar que às vezes leva a gente à loucura, desde a organização, a limpeza e a interação com um grande número de familiares? No caso, nesse almoço de família, várias pessoas estão interagindo, conversando e expondo situações que aconteceram ao longo da vida, problemas de relacionamento entre pais e filhos, esposo, esposa e entre familiares. E às vezes parece uma loucura como eles estão conversando e o que eles estão discutindo, mas a gente consegue verificar que muitos desses problemas de relacionamento com pai, filhos, entre pais, entre esposo e esposa, entre parentes, que às vezes a gente chama de loucura, e nada mais é do que as interações familiares e as situações que se desdobram ao longo da vida. E uma coisa muito interessante durante essas interações dessas conversas é que nós podemos verificar aonde que a chamada loucura acontece. Às vezes a pessoa é um excelente profissional, mas tem muitos problemas no relacionamento. Às vezes tem problemas, o relacionamento vai bem, mas a vida profissional parece uma loucura. Então não tem como nós não nos identificarmos com alguns dos personagens ou algumas das situações que estão sendo discutidas durante esse almoço, que realmente acontece na nossa vida e na vida de todo mundo. E quando a gente vê acontecendo com o outro, a gente talvez chama isso de loucura, mas a gente percebe que muito disso acontece na vida de todo mundo, inclusive da nossa. Agora nós vamos falar sobre as loucuras, diagnósticos e crises. Existem situações, certos atritos familiares, profissionais, em outras situações sociais que são perfeitamente normais, mas existem certas atitudes que são extremamente exageradas. Então nós temos esse outro aspecto da loucura já baseada em diagnóstico, e às vezes uma pessoa tem uma crise. Inclusive, a personagem principal que está ilustrada aqui na foto, você precisa assistir o filme para saber o porquê que ela está de trás dessas grades. Quando a pessoa tem ações, reações que são consideradas não funcionais ou simplesmente não normais, e essas sim, elas precisam de muita ajuda e acompanhamento. Por que a pessoa precisa de acompanhamento nessa questão da loucura ou das crises dela? Pela questão da funcionalidade. Muitos têm problemas de relação com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, com os filhos, no trabalho, mas consegue lidar com essas situações, gerenciar as situações e ter respostas funcionais, agir de maneira construtiva com relação aos problemas, desafios, situações e mudanças. Mas nós temos pessoas com diagnósticos e situações de crise que não conseguem ter respostas funcionais, adequadas ou consideradas normais para determinadas situações difíceis. Essas pessoas tendem a ter problema em alguns papéis da vida ou em muitos papéis. Elas não conseguem ser um filho se relacionar com os pais não conseguem se relacionar com os filhos, ou a pessoa não consegue se relacionar com os colegas. Então nós temos relações sociais disfuncionais, ou seja, a pessoa não consegue levar a vida de uma maneira considerada funcional ou simplesmente normal. A pessoa que possui essas crises ou esses problemas com disfuncionalidade nos papéis, ela tem de vários mecanismos para poder cuidar dos seus problemas. Ela pode fazer sessões de terapia, ela pode recorrer a leituras com materiais de autoajuda. Inclusive, eu gostaria de sugerir até alguns dos meus livros que já estão escritos, publicados, você pode encontrar eles na Amazon e também na Hotmart. São os seguintes: ansiedade e depressão, você vai superar. Nós temos o ponto que as preocupações e as tristezas são normais e temos alguns pontos ou situações da nossa vida que isso começa a virar uma loucura. Então nós precisamos aprender a gerenciar esses aspectos. E também aqui eu tenho na sequência um livro excelente chamado Relacionamento Saudável, Dependente, Abusivo, Narcisista e Psicopata. Os relacionamentos, eles são uma fonte essencial para nós, independente dos nossos papéis, conseguirmos os nossos objetivos e sermos felizes na nossa vida. Mas às vezes esse relacionamento
relacionamentos eles começam a se tornar uma loucura, e aprender a solucionar os problemas das relações é a chave para ser uma pessoa funcional e feliz. Na sequência, eu gostaria de indicar o livro Você Ainda Está na Caverna. A filosofia vai te salvar. Muitas vezes, essa sua loucura é uma falta de entendimento sobre a vida, as situações sociais, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, e a filosofia vai te ajudar muito a trazer sanidade para essa loucura. E por último, eu gostaria de indicar sabedoria. Ah, se eu soubesse! A sabedoria também, ela traz conhecimento, ela te tira da ignorância e ela te traz muitas soluções para que você não venha a recorrer a certos erros consecutivos que podem te levar a situações de crise e até gerar uma determinada loucura na sua vida. Então indico sabedoria na sua vida para poder lidar com a loucura. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Eu gostaria de dizer que independente da sua loucura, ou seja, a forma normal ou a forma disfuncional que você tenha, todos nós somos loucos em alguma medida. Mas existe uma maneira de nós lidarmos com isso de uma maneira saudável. Procure ajuda ou procure conhecimento. Apenas não seja louco o tempo todo. Até mais.